Deus, diante dessa casa, diante dessa família. Restaura, Espírito Santo, restaura, Senhor Jesus, restaura, porque está escrito em tua palavra, meu Deus, meu Pai. O Senhor que disse, é o Senhor que revelou, dizendo, meu Deus, meu Pai, que todo o poder do céu e da terra foi dado a mim. Oh meu Deus, meu Pai, se pedir alguma coisa em meu nome eu farei. Olha isso, Senhor Jesus, agora eu peço, Senhor, em favor, meu Deus, deste irmão, desta irmã, meu Pai. Começa, meu Deus, repreender, meu Pai amado, os demônios, meu Pai. Repreenda, Deus, os espíritos da morte. Repreenda, meu Deus, meu Pai. 33 diz assim: podemos ler a mensagem do Senhor? Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 33. Bendito seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Êxodo, já porém vamos ler a mensagem do Senhor. E disse mais o Senhor a Moisés: vai e sobe daqui, tu e o povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o meu um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amoreus, e os heteus, e os fariseus, e os aveus, e os jebuseus, uma terra que emana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porque quanto a este povo é duro essa vez, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo estas notícias, planteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atalhos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dizendo: diz-lhe aos filhos de Israel, este povo de dura serviço, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atalhos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despejaram os seus atalhos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. Acontecia que, saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. Olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Sucedeu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha a porta da tenda. E o Senhor falava com ele, com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvens que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, com quem qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Se acende em nome de Jesus, louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmão, a Bíblia Sagrada diz que, revelado na Bíblia Sagrada, nós podemos aqui entender que Deus não iria no meio do povo
numa caminhada, numa trajetória em direção à terra e à cidade da promessa de Deus feita a Abraão, Isaac e Jacó. E Deus aqui, irmão, então vem à tenda e fala com Moisés. E Moisés, irmão, relatando essas palavras ao povo. O povo se entristece, o povo começa a murmurar, o povo começa a chorar. O povo começa a se lamentar. Porque um grande lamento se acende no meio do povo. Uma grande angústia se levando no meio do povo. E o povo então começa a entender que começa a passar nas suas mentes, em seu coração, em seus pensamentos, que não valia a pena, que não valeu a pena sair do Egito para servir a esse Deus em rumo à terra prometida. Queridos amados irmãos, a quantos de nós, irmãos, tem tido tempos de angústia, de aflição, de choro em nossa vida? Quantos não pensaram, irmãos, em desistir da caminhada? Quantos irmãos não pensaram em parar com a caminhada? Quantas pessoas, meus irmãos, que iniciaram uma trajetória perante a Deus, que algum dia na sua vida a angústia, a tristeza foi tanta, que você não pensou em parar, que você não parou. Você que andava de cabeça erguida, agora está de cabeça baixa, olhando para si próprio, cocheando os seus pensamentos e dizendo: será que vale a pena eu servir a Deus? Será que vale a pena eu andar na presença de Deus? Será que vale a pena eu caminhar nesse caminho tão espinhoso? Porque, irmão, aqui nós vemos um grande exemplo da igreja na vida deste povo. E olha, naquele tempo tinha Moisés, o povo estava debaixo da promessa. Tinha um homem que falava com Deus face a face, e Deus falava com ele como se falava um amigo com o outro, e ele ouvia a voz de Deus. Esses povos, meu irmão, minha irmã, tinham experimentado no Egito as maravilhas de Deus. Glória a Deus. Esse povo que está aqui murmurando, esse povo que está aqui cabeças baixas, pensativo, tinha experimentado a ação, o poder de Deus lá no Egito. Esse povo, meu irmão, aqui é o povo que atravessou em meio ao mar, que Deus abriu, experimentou e viu o tamanho do poder de Deus, a travessia do mar. Este povo não é igreja. Este povo, irmão, tinha outra experiência tremenda com Deus, a levada da igreja tem hoje. Qual a experiência que nós temos com Deus hoje? O que nos levou até Jesus hoje? Ouvimos falar que Ele vai voltar. Ouvimos falar que Ele vai retornar para buscar a sua igreja. Ouvimos falar pelo mensageiro. Ouvimos falar pela mensageira. Ouvimos falar pela divina revelação da palavra. Mas esse povo aqui não. Esse povo aqui presenciou. Esse povo aqui estava, irmão, presenciando Deus. E agora ele estava sentado. Não podia mais entrar na tenda. Agora Deus, irmão, fala com Moisés. E essas palavras aqui é a palavra de Deus, mas porém Moisés falando com o povo. Que Deus não estava agradando deles, das ações, do caminhado deles. E agora então está o povo sentado lá de fora, nas suas tendas. A tenda da oração se muda de lugar. A tenda de súplica se muda de lugar. Está então, quem pode entrar na tenda? Só Moisés. E o povo, nos umbrais das suas tendas, ele olha Moisés entrando
tenda. E ao ver Moisés entrando na tenda, aquele povo vê a nuvem cobrindo Moisés, uma fumaça cobrindo Moisés, e Moisés entrando pela tenda, pela porta da tenda. E Moisés então, irmão, para o seu povo olhando cá de fora, indignados nos seus corações e tristes. O que nós fizemos que murmurou tanto, que entristeceu tanto a Deus? O que é que eu fiz que entristeceu tanto ao Senhor? Meu Deus. O que é que eu pratiquei que entristeceu tanto a Deus, a ponto de Ele dizer que não vai no nosso meio? Porque se Ele for no nosso meio, Ele nos consome. O que nós praticamos, o que nós fizemos? Quantas vezes, irmão, separado na sua casa, no seu pensamento, no seu trabalho, vem aquele pensamento diante de vós, na sua mente, em seu coração, dizendo: o que eu fiz tanto que tem retardado tanto, a Deus me dá aquela promessa, a Deus me dá aquela bênção. O que eu tenho praticado? O que eu fiz? Qual foi a minha ação? O que eu fiz, pelo amor de Deus? Alguém me fala. Aí essa pessoa entra pela igreja, pela porta do templo, e não recebe uma revelação. E Deus não fala com ele. Deus fala com todos, mas não fala com ele. Deus revela a igreja inteira, mas não revela a ele. E ele volta para sua casa, cabeça triste, pensativo. Olha a situação que estava esse povo, e olha a situação em que a igreja hoje se encontra. Não é diferente. Muitas pessoas vêm na igreja, irmão, e Deus fala com ele. Deus usa os seus vasos e revela a ele. Deus fala com ele através da palavra. Deus fala com ela através da divina revelação do Espírito Santo. Deus fala com ela através da palavra. Mas com aquele um que está sentado no canto, Deus não fala. Aí ele sai pela porta da congregação e vai embora. Na sua casa, no seu pensamento, ele pensa. Ele vê ele entrando pela porta, porque tinha uma esperança que Deus falaria com ele naquela noite. Ele tinha uma esperança que Deus ia revelar a ele naquela noite. Ela tinha uma esperança que Deus iria falar com ela naquela noite. É hoje que Deus fala comigo. É hoje que Deus vem revelar o meu problema. É hoje que Deus vem revelar a minha angústia, meu sofrimento. E ela volta da maneira que entrou. Aí Deus, irmão, vai nos dizer a palavra dele. O que o Senhor fala na palavra dele? Então Deus vai falar com Moisés. Moisés, separa a tenda. Coloca a tenda à distância. Agora o povo não fala mais, não entra mais na tenda. Agora é só você, Moisés. Muitas vezes, irmão, minha irmã, você entra na igreja em busca de uma resposta para a sua vida. E a resposta não vem. Por que a resposta não vem? Não é porque que Deus, irmão, retardou a sua resposta. Não, louvado seja Deus. Deus quer ver você ainda, irmão, se humilhando na presença dEle. Glória a Deus. Deus quer ver, irmão, você conversando na presença dEle. Aleluias. Irmão, então esse povo, irmão, começa, irmão, a se despertar entre si algo. Esse povo começa a despertar entre si algo. Na sua vida algo. Que algo é esse? Louvado seja Deus, bendito seja Deus. A necessidade de começar a cultuar a Deus. A necessidade de começar a buscar a Deus. E sabe por causa de quê, irmão? Que muitas pessoas vêm na igreja, na congregação, e Deus não fala com ela, e Deus não fala com ele, porque, irmão, qualquer culto que você vem na igreja, não é para receber,
para se dar. Glória a Deus. Aqui não é lugar de receber, é lugar de se dar. Verdade, Jesus. É lugar de se doar. E você tem que começar a receber na sua casa o quê? A palavra. A meditar na palavra. A meditar na oração. A meditar na santificação. A começar a examinar a Bíblia. Porque quando você entrar por aqui, a Bíblia chega a dizer, irmão, que há 3 ações de Deus na igreja. A primeira ação de Deus na igreja é o homem falando com Deus através da oração. É quando você chega, você dobrou o joelho ou chegou na hora da mensagem? Você dobrou o joelho ou chegou na hora da revelação? É quando você chega na casa de Deus. A primeira manifestação de Deus é entre você e Deus. É quando você chega na casa do Senhor e dobra o seu joelho e começa a falar com Deus: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou pobre e miserável. Senhor, eu preciso do Senhor, necessito do Senhor. É quando você chega na igreja e começa a se ir, irmão, a abrir o seu coração para Deus. Você começa, irmãos, a se derreter na presença de Deus, através do Espírito Santo. Você começa a chorar na presença de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. No que você e Deus ali, primeira manifestação de Deus na igreja. A segunda manifestação de Deus na igreja, nos louvores, é quando se inicia a parte do louvor. É quando, irmão, você tem que se doar para Deus. É quando você começa, irmão, a glorificar o santo nome dEle. Não tem tempo ruim naquele momento. Não tem angústia naquele momento. Porque você sabe, você pediu perdão a Deus. Agora então, é hora de você glorificar Ele por ter perdoado você. Então você sabe, é hora de você exaltar Ele por ter curado você. Então você sabe que é hora de você dar glória a Ele por ter livrado você nesse dia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Sobre o momento que você pode corpo esta noite na sua casa. Aleluia. O povo começa a ver isso. O povo vendo Moisés entrar pela tenda, a porta da tenda. O povo começa a recordar como eles estavam comportando perante a Deus. A terceira manifestação de Deus na igreja é o que pega as pessoas despercebidas. Louvado seja Deus. Há um momento que nos chama atenção. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós, ministrando a mensagem, temos que ter a obrigação de chamar a atenção da igreja, a obrigação de chamar a atenção do público. Louvado seja Deus. Porque a terceira manifestação da igreja, de Deus na igreja, é a meditação da palavra. É quando Deus está falando com a igreja. Glória a Deus. Enquanto na oração você estava falando com Deus, no louvor você estava louvando a Deus, na palavra é Deus falando com você. Na palavra é Deus dizendo: eis ele aqui. Na palavra é Deus dizendo: eis-me aqui. Na palavra é Deus dizendo: Aleluia! Louvado seja Deus! E o povo, meu irmão, minha irmã, agora se dá conta que quando Moisés estava na presença, quando eles estavam na presença de Deus, Deus falava com Moisés e o caminho deles caminhava. Agora está o povo sentado, prostrado, não pode mais entrar na tenda para adorar, não pode mais entrar na tenda para falar com Deus. Louvado seja Deus. Quantas vezes, meu irmão, o inimigo nesse dia de hoje falou com você, falou com a igreja, falou conosco. Louvado seja Deus. Não vai na igreja porque Deus não vai te ouvir. Deus é santo, Ele não vai te ouvir.
Deus é poderoso, Ele não vai ouvir o pecador. Deus mora nos céus, Ele não vai te ouvir, não vai lá. Lá vai ter um irmão pregando, um homem como você, uma irmã pregando, uma mulher como você. Não é necessário de você gritar. Eu vindo para a igreja, eu estou com um irmão desviado do caminho de Deus. Ele disse para mim, fala assim, fala com o rapaz, até quando você vai ficar me assumindo? Ele disse, irmão, eu não estou no mundo. Mas você está onde então? Ele disse, eu não quero congregar. Eu falei assim, então você está no mundo. Ele falou assim, irmão, eu tenho nojo de crente. E eu disse, rapaz, então não vai falar a verdade. Para o céu, esse que você tem nojo vai. Então se você tem nojo para lá, você também não vai. E só resta um lugar para você, qual o inferno. Irmão, você não pode me julgar, não é eu me julgando, a palavra está falando. Irmão, louvado seja Deus. Então está aqui a Bíblia Sagrada, Moisés dizendo ao povo, olha, Deus não está agradando das suas atitudes. Deus não vai mais falar convosco. Deus agora vai tratar convosco e Ele não vai mais conosco. Ele vai enviar o anjo dele para ir conosco. E o anjo dele tem seu nome. Porque se Ele for conosco, no meio de nós, Ele consumirá vós. Ele matará vós. A presença dele vai consumir vós. Mas pela misericórdia, o tamanho, o amor dele, Ele não vai consumir vós. O que Ele vai fazer então? Vai colocar o anjo dele para ir na nossa presença, na nossa frente. Glória a Deus, louvado seja Deus. É interessante como a igreja aplaude que o anjo vai diante de vós. Irmãos, preste atenção, em nome de Jesus. A Bíblia chega a dizer que Moisés fala com Deus, Senhor, se o Senhor não for, não nos faça arredar daqui. Moisés, meu anjo vai não, seu anjo não. Moisés, meu anjo vai não, meu anjo não. Se o Senhor não for, não faça nós arredar daqui. Não arredando o pé. Irmãos, louvado seja Deus. Anjo é poderoso, é maravilhoso, mas é mensageiro, não tem poder de salvar. Anjo, irmão, é glorioso, sim, na presença de Deus, sim, mas não tem poder de morrer na cruz por você. Você tem que glorificar a Deus. É como Jesus fala assim, não é meu anjo que vai diante de vós, mas a minha presença vai convosco. Eita, glória de Deus! Vai na tua casa. Exaltado seja o santo nome, Senhor. Irmãos, Moisés, irmão, é um tipo de líder. Louvado seja Deus, que nos dá um grande exemplo, que nos chama um grande exemplo à nossa vida. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, se vir um anjo do céu e anuncia outro evangelho, você já tira, é maldito. Queridos amados irmãos, louvado seja Deus. Quando o anjo chega a Daniel, perguntando a Daniel, vem trazer a Daniel a resposta de Daniel. Daniel próximo para adorar, ele diz, não adora a mim, porque eu também sou conservo, adora somente ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. A igreja tem que aprender que o único digno da adoração é Deus, o único digno de ser louvado é Deus. A igreja tem que entender que anjo não pode receber, anjo não recebe adoração. Quando você está adorando a um anjo, engrandecendo um anjo, ele está chegando perante o Senhor dizendo, Senhor, eu não posso receber isso. O Senhor diz a verdade, mas a minha igreja não sabia, porque o anjo sabe, adora somente a Deus. O anjo então, João
A Bíblia chega a dizer que João dobra o joelho para adorar o anjo. E o anjo fala: não, a mim também não, porque eu sou como servo. Adore somente ao Cordeiro, adore somente ao Deus que criou os céus e a terra. Aleluia! Louvado seja Deus! Querida igreja do Senhor, esse povo está provando uma angústia na sua alma. A igreja do Senhor, quantos de nós não experimentou a boa e agradável vontade de Deus e não paramos, não pensamos em parar? Quantos de nós que experimentou aquele amor, aquela voz tão suave de Deus, falando em nosso coração, falando em nossos ouvidos, e não pensamos em parar, e não pensamos em desistir, e não pensamos em largar tudo? A melhor fase de um homem na presença de Deus, irmão, é quando Deus conduz ele a um deserto. Deserto não mata ninguém. Deserto não mata. Deserto não é ruim para ninguém. Deserto não é ruim, sabe por causa de quê? Se deserto fosse tão ruim, o Espírito Santo não tinha conduzido Jesus ao deserto. Deserto é lugar de aperfeiçoamento. Deserto não é a sua morte, é a sua vitória. Glória a Deus! Se você está passando pelo deserto, sabe de uma coisa? A sua vitória também está chegando. Eita, glória de Deus! Se você está passando pelo deserto, saiba de uma coisa: louvado seja Deus. O inimigo vem te atentar nesse deserto, mas saiba de uma coisa: lá na frente vai estar os anjos do Senhor, ordenado por Deus, com um banquete para oferecer você, dizer: você venceu, você foi vencedora, você foi guerreiro, você foi vencedora. Glória a Deus, louvado seja Deus. A melhor parte, a melhor ação na vida de um homem é quando o homem está no deserto. Ele ora todo dia, ele jejuma, ele busca. Está certo, irmão, que o deserto não é lugar de orar. Está certo, irmão, que o deserto não é lugar de jejuar. O deserto é lugar de vigiar. Porque é no deserto que Deus, o inimigo, vai te atentar. É no deserto que o Senhor está olhando para você. O meu servo está vigiando. A minha serva está na torre da vigilância. O meu servo está na torre da vigilância. O meu servo não caiu. A minha serva não caiu. Aqui está o povo passando a um deserto. O mar se abre e eles começam a caminhar. Atravessa o mar em seco. Ali está eles agora do outro lado, glorificando, exaltando a Deus pelas maravilhas. Olha para você ver. No começo tudo é bom. Irmão, eu nunca, irmão, na Bíblia Sagrada, você vai encontrar a palavra facilidade. Na Bíblia Sagrada você não encontra a palavra facilidade. Na Bíblia não tem a palavra meio termo. Na Bíblia não tem a palavra que vai ser fácil. Na Bíblia não existe a palavra que você vai caminhar e não vai ser tentado. Não. A caminhada do cristão, do homem que decide entregar a tua vida a Deus, da mulher que decide entregar a tua vida a Deus, é cruz, é espinho. A pisadura de Jesus é dolorosa. Seguir os passos de Cristo, irmão, não é fácil.
mas também não é difícil. O fardo de Deus não é pesado, ele diz: tomai sobre vós meu fardo pessoal e leve, e encontrarei descanso para vossas almas. Ele está falando do alevo, da perseguição aqui na terra, da luta da terra. Descanso para vossas almas, não aqui na terra, mas no céu. A maior conquista da igreja não está na terra. A maior conquista de um cristão não se encontra na terra. A maior conquista da igreja se encontra no céu. A maior guerra da igreja terrena, mas a maior alegria e a paz que a igreja vai encontrar no céu. Não existe outra, não existe outro caminho, não existe outra finalidade. Igreja do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Para finalizar, louvado seja Deus. Você entende que a intimidade de Deus com Moisés era uma intimidade fervorosa? Porque Moisés, desde o primeiro dia que Deus chamou ele, Moisés teve um foco: olhar para Deus. Glória a Deus. Entender Deus, conhecer Deus. A igreja tem que conhecer Deus. A igreja tem que conhecer quem é o seu Senhor. Existem dois senhores aí fora. Primeiro senhores é o homem. O segundo senhores é o Deus deste mundo, que é Satanás. Entenda uma coisa: a pior, irmão, dificuldade do homem é lidar com o seu Senhor, homem. Tá? A pior dificuldade do ser humano é lidar com o seu Senhor, dito homem. Sabe por causa de quê, irmão? Louvado seja Deus. É difícil a renúncia. É difícil renunciar. Verdade. É difícil, irmão, você alegrar com aquele que se alegra. Quando meu irmão Fred batizou, louvado seja Deus, irmão, só Deus sabe a luta que aquele homem passou para conquistar aquele tão sonhado dia de descer as águas. E ele chegou aqui e falou: irmão, eu desci as águas, batizei e eu me alegrei. Sabe por causa de que, irmão? Louvado seja Deus. Sabe por causa de que? Louvado seja Deus, no nome do Senhor. Porque, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, irmão, o que é a sede de uma alma procurando meios para descer as águas. A alma almejando voltar da onde veio, o espírito almejando voltar da onde foi soprado, e a carne, o Senhor homem dizendo: não é tempo, não é hora, você é novo, aproveita mais a vida, dá um tempo, amanhã, talvez o ano que vem. E quantos desse jeito, irmão, perderam a vida, a salvação? Quantos, meus irmãos? Quantos, meus irmãos, perderam a salvação? Quantos? Nosso irmão Fábio, quantos perderam essa oportunidade? Verdade, Jesus. A alma não volta mais, a alma está presa. A alma está viva lá embaixo, presa. Está lá no ar de presa. Não sai, não tem como sair de lá. O seu corpo está se decompondo no cemitério, debaixo da tumba, no sol quente, os vermes comendo a sua carne. Vai sobrar só os ossos e o cabelo. Mas a alma está viva, aguardando lá embaixo, em grande sofrimento, angústia e choro, e lamentando a oportunidade que teve e não aceitou. Lamentando a oportunidade que teve e não aceitou. A oportunidade, o nome escrito no livro
da vida a oportunidade de entregar a vida a Deus, não quis. Não teve oportunidade. E a Bíblia chega a dizer: o mais interessante de tudo, irmão, ninguém compadecerá perante a Deus por inocente. Ninguém vai chegar perante a Deus inocente dizendo: Senhor, eu não ouvi a tua palavra, Senhor, eu não ouvi ninguém falar do Senhor para mim. Ele diz abertamente: eu dei tempo para você, a mensagem foi pregada, o evangelho foi anunciado, eu falei com você que se você morresse desse jeito, você iria para o inferno. Eu falei com você que você tinha uma alma preciosa. Eu falei com você que você tinha uma alma preciosa, que essa alma, se partisse daquele jeito, ia ser a condenação eterna. Irmão, entenda uma coisa em nome de Jesus: com Deus não tem braganha nem conversa. Presta atenção. Um povo, 3 tribos se rebelam contra Deus. Deus fala a Moisés: sai do meio deles. E Moisés falando: povo, se arrepende do que você fez. E a igreja falando: se arrepende, volta para Jesus. O Espírito Santo hoje falando: se arrependa, entrega a tua vida a Deus. Entrega a tua vida a Deus hoje. E Moisés falando: Coré, se arrepende, homem, larga isso. Deus está a ponto de te arrepender, é perdoar você. Então, e Abirão diz: não, nós não arrependemos. Então Moisés, o Senhor fala a Moisés: sai do meio deles. E o Espírito Santo dizendo na igreja hoje: se arrepende dos seus pecados, se arrepende, volta para Jesus, aceita Ele. Você tem uma alma preciosa, você tem uma vida para entregar a Ele, volta para os caminhos dEle. E Ele, você fala: não, ainda sou novo. Então Deus, vou apresentar o Deus para você. Então esse Deus que nós adoramos diz assim: Moisés, sai daí. E Moisés arreda com a sua tribo, os levitas. O povo se humilha, se reda, e resta as 3 tribos. O que Deus faz? Abre a terra, e a terra engole homens, crianças, jovens, anciões. Toda ali a terra se abriu e se engoliu eles. Acabou. Depois que a terra engoliu eles, a terra voltou ao normal. Acabou, irmão. É o Deus que vai prestar juízo sobre a humanidade naquele grande dia. É o Deus que vai prestar juízo sobre os rebeldes naquele grande dia. É o Deus que vai prestar juízo sobre a humanidade naquele grande dia. É o Deus que nós adoramos. É o Deus, o mesmo Deus que te dá um carro, o mesmo Deus que abre a porta do emprego, o mesmo Deus que oferece para você hoje o reino dele, a moradia. Esse mesmo Deus vai estar sentado diante do trono branco e dizendo: recebeis a condenação eterna. Irmão, é tempo de nós colocar nossa vida perante a Deus. Glória a Deus. Meditar não é mais tempo de parar, tempo de recuar, não, é tempo de prosseguir. Amém? Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja Deus.